Sim, eu voltei. Tô barbudo sim, é barba de quarentena. Fazer o quê? É o jeito. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar de história em quadrinho. Mais precisamente, de 10 personagens de história em quadrinho que são deficientes físicos. Eu sou Rodrigo Lopes e você está no canal O Eficiente. Número 10. Demolidor. Muitos inimigos não acreditam, e por mais incrível que pareça, muita gente questiona o peso da condição para o herói. Mas o Demolidor é cego. Todos conhecem a história, seja pela série ou pelo quadrinho. O jovem Matt Murdock salvando um transeunte de um atropelamento e assim sofrendo um acidente que tiraria sua visão, mas lhe garantiria seus poderes. O legal do Demolidor é como a cegueira de Murdock é tratada na história e na própria arte, servindo inclusive na criação do disfarce de sua identidade secreta. Número 9. Charles Xavier. O professor Xavier seria um representante clássico nos quadrinhos para as pessoas com necessidades especiais, se a ideia fosse bem tratada. Não é bem esse o caso. O próprio, por conta de seus poderes, dispensa facilmente algumas das situações trazidas pela paraplegia. Ainda já saiu e voltou da cadeira de rodas várias vezes ao longo dos anos, seguindo a vontade do roteirista. E no fim, não tendo uma explicação muito concreta sobre o porquê do problema, a primeira história do cânone do personagem a tratar do caso conta que em uma de suas viagens pré-X-Men, Charles encontrou um vilão alienígena, Lúcifer, e foi ele quem o colocou na cadeira de rodas pela primeira vez. Número 8. Oráculo. Depois de seu trágico encontro com o Coringa, Bárbara Gordon, ex-Batgirl, voltou a agir como Oráculo, aparecendo pela primeira vez nas revistas do Esquadrão Suicida, negociando informações com Arcos. A ideia é que por conta do ataque do Coringa, Bárbara entrou em um estado específico de paraplegia, que com o tempo e tratamento pode ser curado. Ainda assim, sua identidade como Oráculo, enfrentando o crime mesmo na cadeira de rodas, coordenando ataques e informações, atraiu fãs que inclusive preferem essa versão da heroína. Número 7. Echo. Vinda das histórias do Demolidor, começando sua carreira no lado errado da coisa, Maya Lopes, a Echo, nasceu surda. A primeiro momento, por não conseguir entender ou responder propriamente, quando pequena, a moça foi diagnosticada com um tipo de distúrbio mental. Só depois de mostrar suas habilidades de reflexo fotográfico, replicando a música em um recital de piano, é que o problema real da menina foi descoberto. Por conta das ligações de seu pai com o crime, ela surge nos quadrinhos do Demolidor, trabalhando para o rei do crime. Pouco depois da morte de Karen Page, durante suas histórias, a moça participou dos Novos Vingadores e se juntou ao Cavaleiro da Lua por algum tempo. Número 6. Doutor Meia-Noite. Antes mesmo do Demolidor aparecer como herói cego, havia surgido nos quadrinhos da DC Comics nos anos 40 o Doutor Meia-Noite. Na verdade, é uma linhagem de heróis cegos, começando com o original Charles McNider, em 1941, um dos membros da Sociedade da Justiça da América. Depois de um ataque criminoso no hospital onde trabalhava,
McNider sobreviveu a uma explosão que quase lhe custou a vida. Não completamente, pelo menos, a explosão rendeu a McNider uma visão noturna perfeita, que se perde na luz. Assim, quando descobre a habilidade, enraivecido pelo ataque, pela criminalidade, ele resolve usar o novo dom para combater o crime. Número 5. Gavião Arqueiro. Para quem só conhece o personagem dos cinemas, ou até para quem o conhece apenas nas aventuras dos Vingadores nos quadrinhos, pode ser um choque quando a audição do Gavião Arqueiro permanece intacta no UCM. Mas nas revistas, Clint foi surdo há muito tempo. A história é meio confusa. O ponto principal aqui é que nenhuma de suas aventuras nos anos 80, quando na tentativa de parar uma máquina de controle mental do vilão Fogo Cruzado, Barton explodiu uma de suas flechas sônicas próximo de seu ouvido, o que o deixou surdo. Ele permaneceu com a audição danificada, usando aparelhos de linguagem de sinais e leitura labial, até a saga Heroes Reborn, no final dos anos 90. Muitos anos depois, na história de Matt Fraction e David Aja, o Gavião Arqueiro voltou à surdez quando um de seus vilões enfiou flechas no ouvido do herói, danificando seu tímpano. Toda essa história conta com um desenvolvimento fantástico feito em linguagem de sinais. Atualmente, Clint usa aparelhos de audição com a marca Stark. Número 4. Puck. Mesmo que seu nanismo não seja de nascença, é legal e importante ver o Puck na Tropa Alpha e na X-Force. Antes de sua condição mais famosa, Eugene Judd era um homem muito alto e um talentoso atleta. Depois de algumas aventuras como mercenário, ele foi atacado pelo espírito Black Razor, que drenou sua força vital e transformou seu corpo. Número 3. Capitão Marvel Jr. O Elvis gostava desse aqui. O herói favorito do Rei do Rock, Capitão Marvel Jr., ou Shazam Jr., também possuía um problema físico. Durante um ataque antes de receber os poderes do Shazam, Fred Freeman foi machucado gravemente, o que fez Billy Batson o levar para o mago Shazam em busca de cura. Como resposta, o mago disse que não podia fazer muito quanto o estado atual do garoto, mas garantiu uma porção de seu poder para ele, que se tornou o Capitão Marvel Jr. Porém, em sua forma normal, Freeman ficou com sequelas do ataque, com problemas em suas pernas, precisando usar muletas. Para uma história dos anos 40, esse ponto já era algo gigante. Número 2. Karma. Karma possui uma perna biônica, mas isso não é uma coisa do cânone da personagem. A moça foi criada nos anos 80 e só veio a perder a perna esquerda durante as ramificações da saga Hope, alguns anos atrás. Xian, que quase foi morta por Cameron Hodge em batalha, quando perdeu a perna, sendo salva pelo Warlock. Depois disso, a moça ganhou sua perna biônica e a coisa toda foi tratada de uma forma bem fluida. Número 1. Misty Knight. Por fim, mas não menos importante, depois da alusão feita na série do Luke Cage, precisamos falar sobre o braço biônico da Misty Knight. Nos quadrinhos, a personagem perdeu seu braço direito em uma explosão.
Algum tempo depois, reconhecendo o ato heróico da moça, Tony Stark produziu seu braço biônico. Ainda assim, ela não pôde retomar seu trabalho como policial, tentando seguir carreira por outras vertentes a partir daí, com as Filhas do Dragão. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo. Foi feito com muito carinho, com muita preocupação. Foi feito voltado, é lógico, não só para os deficientes físicos que estão por aí, mas para todo mundo. Eu achei legal trazer esse tipo de assunto, porque quem aqui nunca foi criança, que nunca se inspirou num herói de revista em quadrinho, ou um filme, ou uma pessoa que viu fazendo uma coisa boa por aí? Uma coisa que eu acho interessante mencionar, pessoal, é que esse tipo de história serve para qualquer pessoa, tá? Esse tipo de incentivo que esses heróis passam, é lógico que todos eles são personagens fictícios, mas para a pessoa que está ali acostumada a ver, são coisas interessantes. Então, uma coisa que eu queria mencionar também antes de encerrar o vídeo é que o Stan Lee, um pouco antes da morte dele, ele deu uma entrevista falando na Comic Con, onde ele dizia que quando ele criou os heróis da Marvel, ele queria que esses heróis dessem a entender que qualquer tipo de pessoa pode ser um herói. Seja ele homem, mulher, deficiente, branco, negro, japonês, indiano. Então eu acho que isso já era um grande salto para aquela época, ele ter essa mentalidade de querer expor, de querer colocar nas histórias dele, nos quadrinhos, que qualquer pessoa poderia ser um herói, sabe? Então assim, você que é pai, você que é mãe, você que tem um parente deficiente, que tem um filho deficiente, que tem um irmão deficiente, seja de qualquer tipo, se você perceber que ele tem potencial para fazer alguma coisa, incentive ele a fazer isso, tá? Tente incentivá-lo da melhor forma possível, porque isso pode fazer toda a diferença na vida dele. Esses dias eu vi uma publicação no jornal que diz o seguinte: por trás de todo deficiente vitorioso tem uma família que o apoia, que o ama e que o incentiva. E isso não é só quando se trata de deficiente físico, mas é no geral, né? Quando a gente tem alguém que se preocupa, que incentiva a gente, que dá o primeiro empurrão, é mais fácil a gente seguir. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aqui o like de vocês, se inscrevam, e sempre vai ter vídeo novo aí no canal, toda terça-feira, tá? Ok? Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na FEBEM, lembranças dolorosas então.